Bem, no nosso trabalho nós iremos falar um pouco sobre a importância da teoria dos jogos para o direito econômico no Brasil, né? E essa teoria dos jogos ela é mais antiga do que a própria estruturação e a organização na análise econômica do direito como uma disciplina nas faculdades do curso de Direito, né? Essa teoria ela examina os comportamentos e as estratégias racionais de interação entre dois ou mais indivíduos dentro de determinadas regras de atuação, ou seja, como uma atuação de cada indivíduo pode afetar as do demais. A partir da obra, né, a teoria dos jogos e o comportamento econômico, foi demonstrado que os eventos sociais eles podem estar descritos por meio de modelos retirados de jogos de estratégia adequados, né, sendo o instrumento mais utilizado para resolver os conflitos entre as ações de interações sociais. Né? Então, a gente pode dizer que essa teoria dos jogos ela é uma teoria sobre a tomada de uma decisão, né, considerando como alguém deve tomar as decisões e como ela deve fazer aquelas decisões. Né? E ela faz com que cada jogador dessa teoria obtenha vantagens ou desvantagens a partir dessas combinações, dessas decisões e dessas estratégias. Em um jogo, um jogador ele pode escolher entre duas ou mais estratégias apresentadas que forem apresentadas a ele, sendo elas pré-determinadas, de modo que aquele jogador ele vai expor as suas ações que poderão ser tomadas por ele em resposta às estratégias disponíveis para serem usadas a outros jogadores. Né? E existem aspectos para especificar os jogos que essa diferenciação envolve. O quanto de informação cada jogador terá acesso no momento da escolha da sua estratégia, e os jogos eles são considerados mais simples, são aqueles em que os jogadores possuem informações perfeitas, ou seja, ele possui conhecimento de todas as ações realizadas naquele momento do jogo, como também as estratégias. E, por exemplo, seria o jogo de xadrez. Ele está analisando tudo e todas as estratégias que estão acontecendo naquele momento do jogo. Então, ele possui uma visão perfeita do jogo. Já no jogo de informações imperfeitas, né, ele não possui o pleno conhecimento de todos os resultados da sua jogada, né? Que não vai deixar muito bem claro para ele, como no jogo de xadrez, que ele está observando tudo. Dado que a teoria dos jogos é sobre a ação economicamente racional relacionada às ações tomadas pelos outros jogadores, deve ser considerado que o que os agentes ali envolvidos acreditam ou deixam de acreditar sobre as ações dos outros resulta em uma diferença considerável na lógica da análise. Pesquisas mais recentes comprovam que a necessidade da ampliação do pensamento e da aplicação do direito. A teoria dos jogos tem sido bastante aplicada ao direito, porque traz uma estrutura da análise útil, que deve ajudar a prever o impacto de constituições, leis e de regras sociais, entre outras, na sociedade, pois estas representam restrições ao comportamento humano. Em consequência, agentes racionais levam em consideração as restrições para escolher a melhor forma de alcançar seus próprios objetivos. Diante disso, a teoria dos jogos ajuda bastante aos legisladores e aos juristas na tomada de decisões. No contexto econômico, a teoria dos jogos ela tem uma relevância bastante significativa, pois ela permite analisar e compreender melhor as interações entre os agentes econômicos, como empresas, consumidores e órgãos reguladores. Ela oferece uma estrutura analítica para ajudar conflitos e cooperação entre esses agentes, assim como os efeitos das suas decisões no mercado. Um dos principais benefícios da aplicação da teoria dos jogos no direito econômico é a possibilidade de prever e avaliar os resultados de diferentes estratégias adotadas pelos agentes que estão envolvidos. Isso é especialmente útil em casos de abuso de poder econômico, cartelização, práticas anticompetitivas e outras situações que envolvem a regulação econômica. Ao compreender os incentivos e as possíveis ações de cada jogador, de cada agente envolvido no jogo econômico, é possível desenvolver políticas regulatórias mais eficientes e eficazes. A análise desse jogo permite identificar estratégias que minimizem os impactos negativos no bem-estar social, promovendo a concorrência saudável e a eficiência econômica. Além disso, a teoria dos jogos contribui para o aprimoramento dos mecanismos de resolução de conflitos e negociações no campo do direito econômico. Como ela faz isso? Ela oferece insights sobre as melhores estratégias de barganha e cooperação, ajudando a alcançar o acordo de forma mais equilibrada e vantajosa para todos os agentes que estão envolvidos nesse jogo. No contexto brasileiro, onde o direito econômico desempenha um papel fundamental na promoção da concorrência e na proteção dos consumidores, a teoria dos jogos tem se mostrado uma ferramenta valiosa. Sua aplicação tem contribuído para o aprimoramento da regulação econômica, fortalecendo a capacidade do Estado de lidar com as práticas anticompetitivas e garantir um ambiente mais justo e competitivo no mercado. No tocante do direito, a utilização da teoria dos jogos pode proporcionar perspectivas diferentes para a análise de diversos procedimentos no campo jurídico, proporcionando ainda melhor expectativa quanto aos resultados e consequências tomadas de decisão. Em suma, a teoria dos jogos desempenha um papel relevante para o direito econômico brasileiro, fornecendo uma base analítica sólida para compreender as dinâmicas do mercado e auxiliar na formação de políticas regulatórias. Sua aplicação tem permitido uma abordagem mais sofisticada na resolução de conflitos e na promoção de uma economia mais competitiva. Nesse sentido, a análise econômica do direito, aplicada ao direito civil e, consequentemente, à responsabilidade extracontratual, utiliza-se da teoria dos jogos para buscar um equilíbrio eficiente entre o dano e a prevenção, dando assim um surgimento ao chamado dano eficiente, onde o agente percebe que seria mais compensador dispor com despesas de eventuais indenizações judiciais quanto da declaração da responsabilidade civil em cada um desses processos, ao invés de patrocinar os custos da sua prevenção. Além disso, a teoria dos jogos também é útil para entender os efeitos da regulação econômica sobre o comportamento dos agentes. Ao considerar as relações estratégicas dos agentes e as políticas regulatórias, é possível antecipar possíveis distorções ou falhas de mercado e ajustar as medidas regulatórias de forma mais adequada. Outro ponto relevante é a aplicação da teoria dos jogos em licitações de contratos públicos. Ao considerar a interação estratégica entre licitantes e o órgão licitante, é possível analisar o comportamento dos participantes e identificar possíveis práticas de anticompetitivas. Isso contribui para o fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência nas contratações públicas, garantindo a maior eficiência e qualidade.